Hoje é 4 de dezembro de 2024. São neste velho e obediente relógio de parede, são 14 horas e 45 minutos de uma tarde menos quente do que o fim de semana. Um fim de semana muito abafado, chuvoso, feio. Hoje melhorou um quanto. E o Leite Fernandes prossegue nessa sua esteira de comprometimentos públicos com o meio jurídico em geral, brasileiro, e naqueles outros que ou falam o português sofrivelmente ou entendem o castelhano. Mas já houve comentários vindos da Argentina, do Chile, da Espanha, inclusive, correspondentemente ao noticiário provido por este site, é que o Leite Fernandes sempre fez isso. Para quem não sabe, o Jornal do Advogado foi fundado por este antigo criminalista, e o Jornal do Advogado era distribuído na mão, anos e anos passados, até que alguém lá dentro entendeu que o esforço ou seria grande demais, ou poderia haver, quem sabe, a modificação por outra forma de comunicação com a classe. Então, o Jornal do Advogado, como tal, impresso, deixou de chegar à classe dos inscritos na ordem e naqueles outros profissionais que, por hipótese, estivessem exercendo carreiras correlatas. Hoje é quarta-feira. Depois desses acidentes de percurso acontecidos naquilo que alguns chamam de tentativa de golpe, outros de ingenuidade de mal formados na matéria de comunicação com as massas, e a terceiros assegurando que aquilo parecia até coisa de adolescente, de tão mal feita que foi a chamada convocação de alguns setores no sentido de deposição do presidente da República, ou até de esforço físico contra representantes dos três poderes. Aquilo resultou um escândalo judicial, sim, um escândalo judiciário, se diria melhormente, que vai correr o seu tempo de vida, até que se localizem eventualmente os culpados por essa tentativa de evisceração do panorama democrático nacional,
Isto, para os doutos, para aqueles que entendem do ramo, demoraria muitos e muitos anos. Ah, criaturas mais ágeis na imaginação, entendendo que os resultados virão logo. Há 30 e poucos envolvidos, uns mais, outros menos. Não é função, nem vontade, nem intuito deste antigo criminalista interferir melhormente no mérito dessa coisa toda. As autoridades constituídas, a Polícia Federal respeitada, a defesa plena que cada qual deve e precisa ter. Esses setores vão encontrar os inculpáveis e se há de definir quem fez o que fez, quem tentou fazer aquilo que tentou fazer. O Leite Fernandes gosta muito de psiquiatria em geral, psicanálise em particular, e lê obras correspondentes a isso há muito tempo. Parece que alguém interferindo intelectualmente na disputa ou discussão sobre aquilo que se chamou de golpe, teria dito: pensar não é crime. O Paulo Sérgio leu: não há palavra sem pensamento. Em outros termos, para o Leite Fernandes dizer aquilo que está afirmando agora, só pode dizê-lo se pensar nos prolegômenos do assunto. A não ser assim, não pensa, porque a memorização, inclusive, vem à custa do vocabulário, das palavras. Fique o dito pelo não dito, mas é certo que este Paulo Sérgio Leite Fernandes não tem intenção mínima de interpenetrar no miolo desse assuntamento todo, embora haja uma tentação muito grande, porque indagar-se a um cirurgião viciado, por exemplo, em cirurgia de pâncreas, como aconteceu o último acidente no ventre de determinada criatura, perguntar-se ao profissional do tipo como poderia ter sido daquela forma ou de outra, seria privar o profissional, inclusive, de pensar no último bisturi que usou para entreabrir, explorar e suturar depois o ventre da criatura felizarda, quiçá, em ter sobrevivido. Mas o Leite Fernandes não pretende, não, ir mais longe neste assunto. O que preocupa bastante, sim, este antigo profissional do direito penal brasileiro
é, sentir intuitivamente, ou até por força do próprio vício de raciocínio, como as coisas estão mudando no nosso mundo. Até algum tempo atrás, antes da chamada pandemia, nós, profissionais, advogados em geral, não abandonávamos a gravata, o paletó, a roupa muito bem composta nas audiências, nos comparecimentos em juízo, etc. E com essa mudança, com a pandemia, exigindo, sim, o isolamento, deixamos de lado os ternos, as togas, e nos acostumamos a outro tipo de vestuário, como aquele que o Leite Fernandes está a usar hoje, que excêntrico seria. Hoje é normal, paradoxalmente ou curiosamente, parece que as conjunções de pessoas nos atos que eram sacramentais, essas conjunções de pessoas começam a acontecer novamente. E nós estamos a usar outra vez as gravatas, os paletós e as nossas becas. Aqui entre nós, o Leite Fernandes tinha uma sensação muito boa quando vestia uma delas, principalmente naqueles atos mais importantes da vida, porque Leite Fernandes tem aqui umas 5 ou 6, e as preferidas, inclusive, uma ou outra ganha de presente de um colega ilustre que já se foi. O Leite Fernandes veste com muita gostosura uma daquelas becas negras que o fazem sentir-se diferente do comum dos mortais. Se vier outra vez, esta mais que conveniência, a necessidade de que nós recomecemos a usar as vestes sagradas que nos diferenciavam. Se isso vier outra vez, esse velho advogado criminal há de ficar satisfeito, sim. A vestimenta que todos nós gostaríamos de usar no momento do reencontro com o maioral Leite Fernandes. Tem o hábito, o costume de chamar Deus de maioral, católico, apostólico e romano. As roupas de padre, as roupas do sacerdócio
sempre vieram bem admitidas e bem postas aos afetos do Leite Fernandes. Esta conversa de hoje é uma conversa que tem a sua relevância, sim, porque parece mesmo que as audiências presenciais estão a recomeçar e que juízes, desembargadores e ministros do Supremo Tribunal Federal estão a se comunicar pessoalmente e não à distância, como se vê na Rede Globo de televisão, em que um dos repórteres se põe na Argentina, o outro em São Paulo, o outro em Brasília, uma quarta personalidade em Nova York, fazendo de conta a todos que estão ombro a ombro ou face a face. Não, estão a milhares de quilômetros. O jornal tradicional, que é o Estado de São Paulo, que o Leite Fernandes lê, ao menos na titulação, todas as madrugadas, continua democrática e ortodoxamente o mesmo. É o Estadão trazido no portão da casa. E vem esse jornal com as notícias de praxe. Como chegam nesse jornal também os noticiários correspondentes a quem morreu de morte natural e a quem se foi de morte violenta, ligadas às mortes por violência a aspectos que envolvem a comunidade toda. Sim, seja porque um homicídio teve relação com a imponência ou do homicida ou da vítima, ou teve relação com a forma pela qual a criatura ou quis morrer, ou foi morta. E a morte sempre chega mais permanentemente assustadora quando o morto tem distinção entre os vivos enquanto vivo. É claro, o Paulo Sérgio Leite Fernandes, quando ouve falar de algum homicídio importante, lembra obrigatoriamente aqueles homicídios que deram certo ou que deram errado, porque é sempre um erro a prática de assassinato, e aqueles que envolveram uma ou outra pessoa mais importante. E o Leite Fernandes pensou hoje de manhã quais seriam as vantagens que os Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, teriam em relação ao Brasil, independentemente do
com conjunto de características que fazem da América do Norte uma das nações melhor providas de dinheiros do mundo, talvez a melhor. E o Brasil, por exemplo, quantas pessoas mundialmente famosas foram assassinadas nos Estados Unidos da América do Norte nesses tempos passados, lá e aqui. Lá, o Leite Fernandes anotou quantos presidentes da República, quantos presidentes dos Estados Unidos da América do Norte foram assassinados lá. Abraham Lincoln. Paulo Sérgio tem várias biografias de Lincoln, um grande presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Foi assassinado por John Wilkes. O assassino foi morto a tiros. Depois, e não oficialmente. A seguir, qual foi o presidente dos Estados Unidos da América do Norte que foi assassinado? Foi Garfield. Garfield foi enforcado. A morte pela forca, ela em si, demeritória, difamante, injuriante, ela se dá, segundo os 300 e poucos livros de medicina legal que o Leite Fernandes tem por aqui, muito mais por seccionamento da coluna aqui atrás, perto do pescoço, do que propriamente por enforcamento ou asfixia. Mas o Garfield foi morto por alguém que depois foi oficialmente enforcado. Depois veio McKinley. Leite Fernandes entende que foi esse o nome pronunciado corretamente. McKinley foi morto a choque elétrico, oficialmente também. McKinley era o presidente da República que foi assassinado. Veio o assassino de John Kennedy, foi gaseificado, morreu a gás. Depois, o Leite Fernandes coloca junto, embora não tendo sido presidente da República ou não tendo sido presidente dos Estados Unidos da América do Norte, coloca Robert Kennedy. Kennedy foi morto, foi assassinado um dia depois de eleito senador. A não ser que a memória do Leite Fernandes esteja a traí-lo, ele foi eleito senador dos Estados Unidos e foi morto, assassinado, um dia depois. E quem matou Robert Kennedy, a não ser que o Leite Fernandes esteja também errado quanto a isto, foi
alguém que está vivo até hoje, condenado à prisão perpétua, parece que teria tido a oportunidade teórica de obter livramento agora, a possibilidade esta negada pelo sistema. Mas o assassino de Robert Kennedy, do senador, está vivo ainda. Aqui no Brasil, nós não tivemos um só presidente da República assassinado e evidentemente não queremos tê-lo e não o havemos de ter. Isso motivou até mesmo um gracejo de Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de não ter dado certo quanto aquilo que hoje está a chamar a intenção dos grandes ou dos maiores penalistas que o país tem de discutir qual ou quais dos movimentos feitos nas cogitações de algumas trêfegas criaturas constituiria, qual ou quais constituiriam começo de execução ou execução das várias hipóteses de criminalidade trazidas à luz do dia nessa discussão que está levada pelos jornais com um certo sentido de amolecimento ou de não execução rápida em demasia, porque é preciso que as coisas assentem a fim de que se comece realmente a trabalhar nesse tipo de procedimento apuratório ou correspondente às investigações. A morte é alguma coisa que chama, assim, a atenção muito mais que o nascimento. Sem intenção de cometer um erro no uso do idioma português, a morte é fatal. O que dizia Voltaire sobre a religião católica numa das obras dele, ele dizia: eu sei que Deus não existe, mas você não diga isso ao seu servo ou ao seu criado, porque no dia seguinte ele vai querer assassiná-lo. A morte é um fenômeno que atrai mesmo a atenção, como aquele infeliz que tentou cometer um atentado lá no Planalto, explodindo uma bomba e morreu porque a bomba teria explodido antes do tempo, e agora surge depois a notícia de que a viúva, a sobrevivente, pôs fogo na casa
onde moravam os cônjuges tentando matar-se e conseguiu, porque morreu em razão das queimaduras. Isto é terrível, lamentável, triplamente. Em primeiro lugar, em razão da tentativa, que é óbvio, ou foi o produto do enlouquecimento de alguém. Em segundo lugar, é lamentável que tenha sido feito porque nunca deveria ser tentada tal atividade nessa nossa nação brasileira, que acontecesse nos Estados Unidos da América do Norte, que é plurireincidente nisso, mas aqui não se deseja. Em último lugar, pela enlouquecida atividade da viúva, tentando matar-se também, e obtendo o resultado que deve ter acontecido num desses últimos dias. Com certeza que nós vamos orar por ela. Resta ao Leite Fernandes, nesta quarta-feira, encerrar o assunto com um fecho que lhe veio hoje de manhã ou ontem, a notícia de que uma das comissões de ética da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, ou o próprio Conselho, sabe-se lá, é uma notícia que chegou ao Paulo Sérgio deformadamente, teria uma dessas compostas comissões de ética da Ordem emitido uma decisão no sentido de que advogados não deveriam dar entrevistas repetidas, porque isto chegaria ao mundo concreto em desprimor de outros que igual comportamento não tinham ou não alcançavam. E isso tornaria a disputa entre as duas categorias desiguais, porque a primeira delas, num sentido subjetivo, atrairia maior número de clientes, enquanto a segunda permaneceria numa situação difícil em razão do anonimato. Em suma,
advogados devem e precisam manter a discrição, ou seja, o silêncio quanto à sua atividade profissional. Isso se estenderia, no sentido bem clássico, a todas as profissões, ao médico, ao engenheiro, ao psicólogo, à mãe de santo, ao pai de santo, ao babalaô que estivesse com os nomes postos nas estacas de eletricidade das esquinas, dos pequenos ou grandes burgos, e até numa especificação tragicômica, poderia haver, eventualmente, disputa entre os próprios sacerdotes das diversas crenças e religiões em relação a um padre que fizesse muito sermão em igreja, ao cardeal que aparecesse com as suas vestes talares nas ruas todos os dias. Podia acontecer numa censura ao próprio Papa, por que o Papa aparece todo dia e o vigário lá da igreja da Pompeia não consegue? Isso é concorrência desleal. Não. É evidente que disputas, debates, dissidências, dissensões são divulgadas, sim, e opiniões postas nesse torrencial veículo de divulgação que é a imprensa. Discussões desse tipo saem todos os dias. Melhor seria... Vale o conselho, sim, no sentido de que a advocacia seja levada com honestidade, com um sentido quase que de timidez, numa capacitação, aconselhamento que se faça nos momentos necessários. Vale o aconselhamento, sim. Mas a proibição pura e simples não faz bem, não. Porque em não fazendo bem, nós teríamos o silêncio.
O silêncio impedindo, inclusive, que 1 milhão e poucos dos colegas sofredores postos nesse nosso mundo rarefeito, onde a competição se faz cada vez mais difícil, esse 1 milhão se mantivesse em silêncio, não podendo o bacharel formado numa faculdade humilde de uma cidadezinha qualquer dizer ao seu companheiro que advogado não é e que precisa de acompanhamento, que entre todos é aquele que melhor sabe promover uma ação de despejo. Isso sai do caminho da necessidade em si e cai quase no aspecto ridículo, porque o presidente do Conselho Federal da Ordem não sabe mais o que fazer com 1.400.000 e poucos mil advogados. Que surgiram no nosso país. E surgiram no nosso país, aqui entre nós em segredo, que ninguém saiba disso, surgiram no nosso país porque nós não tivemos a determinação necessária a impedir que isso acontecesse. Então, a nossa preocupação maior, e o Leite Fernandes diz isso aos 89 anos, daqui a pouco, se quando o maioral continuar deixando nessa conduta milagrosa, daqui a pouco o Leite Fernandes há de completar os 90, há de ser um nonagenário. E tem o direito, ganhou esse direito na sobrevivência de dizer aquilo que quiser. Respeitados os limites da verdade e da honestidade, nós deixamos que acontecesse. Há pecadinhos, pecados e pecadões. O Leite Fernandes costuma triunvirar as faltas próprias, porque é evidente em quantos anos de sobrevivência não permaneceu imaculado, não é santo. Já pecou. O Paulo Sérgio criou uma tríade: pecadinhos, pecados e pecadões. Os pecadinhos são aquelas faltas em que nós costumamos saber quais são e das quais nos arrependemos sempre que podemos e que comunicávamos aos nossos confessores se e quando praticássemos esse tipo de crendice. Eu pequei. São
aquelas incongruências que 100% das pessoas cometem no dia a dia da existência. As faltas, os pecados intermediários eram os pecadinhos, os pecados e os pecadões. Faz-se muito esforço para os evitar. Mas, repete Leite Fernandes, santos não somos. Fazemos esforço para conduta pecaminosa menor, os pecadões. Os pecadores estes nós não podemos cometer. E nós, Leite Fernandes diz isso às nossas lideranças. Já foi uma delas, ou já fez uma parte pequena, mínima, daqueles que, num certo sentido, conduziram a algum lugar os destinos da classe, Paulo Sérgio. Então, o Leite Fernandes diz: os pecadores nós cometemos sim, porque deixamos que isso acontecesse. Nós, líderes da advocacia nacional, permitimos que nós constituíssemos hoje um exército milionário, 1.400.000 e poucos mil advogados, tentando, sim, um comportamento adequado às circunstâncias. E dando um outro, quiçá, uma entrevista ao Jornal da Aldeia, afirmando que promove uma ação de despejo melhor que o seu companheiro formado numa das 8 outras escolas que a aldeiola tem para sucumbir um pouco mais eticamente à força da necessidade. Isso o Leite Fernandes pode até assumir não como um meia-culpa, porque sempre combateu isso, mas pode acontecer como componente de liderança, sim, que não souberam lutar contra isso. Que o sistema ou é um sistema dentro do qual nós ainda estamos imersos no Ministério da Educação, dito Ministério da Educação e Cultura. Lá dentro, sim, em que, por faz ou por nespas, nós, culposamente, diga-se isso, que é menos agressivo, culposamente concorremos para esse tipo de calamidade. O Leite Fernandes acha que nós vamos levar, com qualquer atitude meritória, mais uns 30 anos, quem sabe, para a reposição da advocacia no lugar merecido
e que esse 1 milhão e pouco de advogados no mínimo, concorrer para que a nossa vida política prossiga nessa nação na plenitude democrática que nós continuamos a merecer. E lá na Veva.